queridas irmãs, queridos irmãos. Nossos encontros nas noites de segunda e quinta-feira estão sempre direcionados pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Este que nós usamos capítulo a capítulo para comentar nos seus diversos assuntos, de tal forma que você que tem o Evangelho em sua casa poderá lê-lo antes de vir ou depois de voltar ao seu lar e acompanhar aquilo que está sendo aqui comentado. E se você que está em casa não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem acesso à internet, no nosso site, esse que você vai ver passar no seu computador, você também encontra as obras básicas da doutrina espírita em português, em espanhol, para download gratuito. Pode copiar tudo, sem precisar dar nenhuma informação, nem deixar o seu e-mail. E assim terá, entre as obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, para também ler no computador ou imprimi-lo, se quiser. Aqui no Brasil é mais fácil comprar na banca, mas quem mora longe de lugares acessíveis, não é, onde os livros não estão disponíveis com facilidade, ou em países onde isto é mais complicado, o site, o mensagefraternal.org.br, fornece estas obras para você tê-las e usá-las. Estamos tratando do capítulo 5º, o Evangelho segundo o Espiritismo. No seu capítulo 5º fala das aflições. E para que nós meditemos nesta temática, nos ocorre uma história que alguns já conhecem, mas que nós contaremos, apesar disso, porque isso possibilita que meditemos no conteúdo da lição do Evangelho. Havia um homem que morava em uma área, quase área rural de uma pequena cidade, num reino distante. E como seus vizinhos, ele também possuía um trato de terra, um pedaço que arava e que, semeando, dali extraía os frutos próprios daquilo que estava colocando na terra, que depois vendia, e que assim todos os que ali moravam obtinham o sustento, obtinham a sobrevivência através desta maneira de viver. Só que havia um problema. Todos os vizinhos tinham uma inveja danada deste homem. Eram todos agricultores do mesmo jeito. Todos tinham um terreno mais ou menos do mesmo tamanho. Mas, enquanto todos tinham que trabalhar aquela terra manualmente com a enxadinha, o dono da terra e os seus filhos, aquele homem era um beneficiado pela sorte, porque ele tinha um cavalo. E os vizinhos morriam de inveja. Aquela inveja de vizinho que nunca se assume, não é? Que fica sempre resmungando quando está longe, mas quando está perto dá aquele sorrisinho. Vizinho, tudo bom com você? Que bom, o dia está lindo. Desgraçado, tem um cavalo. Mas só por causa do cavalo, o homem não prestava? O homem não era bom? Não, ele era bom, ele não tinha problema. Só que quando você tem um cavalo, o que você pode fazer? Você atrela um aradinho e o cavalo vai puxando, você trepa no aradinho e vai de carona, fazendo com que o campo fique melhor arado, sem que você tenha que se matar. Mesmo tendo um filho, o homem era invejado, não por causa do filho, mas por causa do cavalo. E todo mundo ali na vizinhança, enquanto estava lá na enxadinha, no enxadão, no rastelo,
olhava e via o homem lá, e o cavalo ia, e vinha, e ia, e vinha. Quando não era o vizinho, o homem era o filho dele. Até que eu acho que de tanto olho gordo, de tanta prece generosa dessa vizinhança, um belo dia, o velho viu que o cavalo tinha fugido. Tinha desaparecido o cavalo. Aí a vizinhança, muito condoída, botou o cotovelão na cerca, falou: senhor, o que aconteceu? Cadê o senhor? O senhor está com a enxada hoje, o cavalo não está aí. Como se não soubessem. O homem falou assim: o cavalo fugiu, sumiu de hoje para hoje, desapareceu. Aí o vizinho falou para ele: mas que pena, que azar que o senhor teve, não? Eita, homenzinho azarado com um cavalão daquele tão bonito. E o vizinho, escutando este comentário, disse, o velho, não é? Disse para o vizinho que falava: olha, meu irmão, vou dizer uma coisa, eu não sei se isso é sorte ou se isso é azar. Eu sei que eu aceito de bom grado tudo aquilo que Deus me dá. Então, tinha um cavalo, agora não tenho. Tenho a enxada, vou trabalhar na enxada. E o vizinho ouviu aquela conversa e pensou assim: está falando assim porque ele está despeitado, não quer mostrar que está fulo da vida. Mas foi o vizinho trabalhar e o velhinho ficou lá trabalhando. Uma semana, né? Todo dia na enxadinha, e a vizinhança feliz da vida. Mas passou uma semana, olha só que coisa. O cavalo era bonito, trabalhava ao sol, era bem cuidado, comia bastante, era daqueles cavalos fortão. E por onde ele andou, encontrou um monte de namorada. E resolveu voltar, porque as namoradas não davam sossego para ele, voltou correndo para a baia. Mas as namoradas vieram atrás. Então, no 8º dia, o homem acordou com aquela cavalhada toda dentro do seu quintal. Tinha um cavalo, agora tinha 8, porque vieram 7 atrás do cavalão. Vocês sabem, né? Está faltando homem por aí, a mulherada está desesperada. Não pode ver um sobrando, que todas se candidatam. Então, resultado. O homem que tinha um cavalo, agora tinha 8. Imagina a vizinhança. Aí o vizinho chegou na beira assim: poxa vida, hein? Nossa, tá poderoso, hein? Não tinha um cavalo. O cavalo foi embora. Não tinha mais cavalo. Agora tem 8 de uma vez. Meu Deus do céu, mas como o senhor é sortudo? Falou o vizinho, querendo matar o velho. Aí o velho respondeu para ele: olha, meu irmão, vou dizer uma coisa para você, sabe? Eu já estou velho, já vivi bastante. Então, olha, eu não sei se isso é sorte ou se isso é azar. Mas eu sei que eu aceito de bom grado tudo que Deus me dá. Aceito. Por algum motivo isso aconteceu. E o vizinho ficou ainda mais fulo da vida, porque estava talvez esperando: quer que eu te empreste um cavalinho? Nada, nada, ele aceita de bom grado. Meu Deus, que velho cínico. Continuaram vivendo. O velho, naturalmente, agora tinha cavalo à vontade. Podia usar cada dia um no serviço. E assim todos ficavam felizes, porque ninguém era explorado demais. E os que não trabalhavam podiam servir aos caprichos do filho do homem, que gostava de passear por aí, mas antigamente era só andando. Agora não, agora tinha um monte de cavalo à disposição. Então, no dia seguinte, o rapaz, o mocinho, montou no cavalo e foi dar uma volta. Correu para lá, correu para cá. Ai, que maravilha, pai, olha o cavalo. Meu filho, que bom que você gostou, mas olha, temos que trabalhar, porque você sabe, eu dependo de você, eu já estou velho. Não, eu sei, eu vou trabalhar, mas de vez em quando eu vou dar umas passeadas com esses cavalos. Aí no outro dia o menino saía e a vizinhança fula da vida, vendo o menino agora passeando de cavalo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá.
Até que um belo dia, o menino montou num dos cavalos que não devia estar na TPM. Devia ser uma égua na TPM. E ela estava meio nervosinha. E o rapaz estava acostumado com aquelas passeadas boas. Não se sabe por que motivo a égua deu empinada lá no fim do mundo com o menino. O moleque caiu de cima do bicho, quebrou a perna. E lá veio o povo trazer o menino com a perna quebrada. Bem lá para os vizinhos verem a procissão, porque era uma procissão, né? 5, 6 carregando num pedaço de pau lá, o moleque todo, ai, ai. Aí a vizinhança, vendo aquela tragédia na vida do velhinho, era o único filho. O menino já estava substituindo o pai, o velho não aguentava mais aquele solão, era o rapaz que já ia ajudar a semear, a arar o campo. Aí, né, 8 cavalos, mas o filho está com a perna quebrada. Que bom. Aí o velho, no outro dia, teve ele que ir lá arar o campo. E o vizinho, né, que tristeza, não, que coisa difícil é essa, depois de velho, ter que voltar no solão, ter que carregar essas ferramentas, mesmo com os 8 cavalos. Agora com o filho com a perna quebrada. Mas o senhor é muito azarado. E o velho, então, ouvindo essa palavra, que foi que respondeu para o moço? Para o mesmo vizinho. Olha, meu irmão, eu já estou muito velho, já vivi bastante. E eu pude aprender ao longo destes anos que eu não me incomodo com as coisas. Eu aceito de bom grado tudo que Deus me dá. Não sei se isso é sorte, não sei se isso é azar, mas aquilo que Deus manda, eu aceito. E tento fazer a minha vida funcionar do melhor jeito. Procurando vivenciar essas experiências sem desespero. Mas os vizinhos que dependiam tanto de olhar o que o outro tinha e o que o outro fazia, estavam muito contentes até com a desgraça do filho, porque eles não aguentavam o velho ter 8 cavalos e mais um filho jovem. Pelo menos agora tinha 8 cavalos, mas o filho quebrado. Desgraça que compensa a facilidade, a sorte. Ah, né? É. Mas para mim isso é azar mesmo, viu, seu velho? Falou o vizinho e foi embora. Mas o tempo passou, engessaram a perna do menino, e vocês sabem que negócio de engessar a perna demora, né? Até grudar, até a coisa ficar boa. Ficou lá o moleque com as pernas esticadas na cama, com aqueles pesos segurando. Mas algumas semanas depois, aconteceu um problema muito grave no reino em que eles moravam, que entrou em guerra com o reino vizinho. E os generais, os comandantes do exército, precisando de soldados, passaram por todos os vilarejos, por todos os lugares, recrutando os filhos saudáveis, os jovens vigorosos, para irem à guerra. E toda a vizinhança tinha gente bem, filhos jovens. Bateram então nas portas. Você tem filho aí? Sim, senhor. Cadê ele? Esse menino aí. Ah, pode? Qual que é o nome dele? Está listado para o exército, nós temos que ir para a guerra. Mas é meu filho, eu preciso dele, ele que me ajuda. Não importa, o rei ordenou que todos os rapazes, os jovens saudáveis, vão defender a nossa pátria, que está em risco. E assim foi, de casinha em casinha, casinha em casinha, casinha, até que chegou na casa de quem? Do velho. O senhor tem filho? Tenho, sim, senhor. Cadê o moço? Está aí no quarto, o senhor pode entrar. Entrou lá o soldado, o tenente, o recrutador, quando olhou, mas o senhor tem um filho inválido? Não, ele caiu, quebrou a perna. E está aí já faz umas 3 semanas. Mas não adianta, esse moço não vai prestar para ir para a guerra. Ele não vai servir, vamos embora para outra casa. Aí o vizinho debruçou no muro. Eita, velho, de sorte que é você, né, seu velho? Meu filho foi pra guerra, mas o seu tá aí. Meu filho, não sei se vai voltar, pode morrer lá na guerra, mas você vai ter o seu filho salvo. Eita, homenzinho, de sorte que é você, não? E o velho respondeu, sabe, eu já vivi muito tempo.
E a minha experiência me ensina que eu não sei se isso é sorte ou se é azar. Mas eu sei que eu vou aceitar estas coisas de bom grado. Porque eu aceito de bom grado todas as coisas que Deus me dá. E os vizinhos perderam seus filhos na guerra. E o homem ficou com seu filho com a perna quebrada. Exatamente porque aquilo que parecia ser mal se transformou em um bem. E exatamente porque aquilo que parecia ser um bem, às vezes se perdia. E aos apressados, aos que tinham a afoiteza de julgar as coisas, logo, de cara, aquilo parecia um mal. Mas quando se perdia, como a história nos ensina, na sequência das coisas, aquela perda geralmente trazia uma vantagem mais adiante. Imagine você guiando um veículo, que você confia nele, porque é um carro de qualidade, você está viajando com a sua família, num dos feriados prolongados, saiu tarde, pegou a estrada de noite e está indo para desfrutar o fim de semana. Chove, mas você tem pressa de chegar. E está então indo na escuridão da estrada, com aquela chuva intensa, seus filhos dormem nos bancos do carro, a sua esposa do seu lado, e em plena madrugada, aquela estrada que você está dirigindo, uma estrada sem muito movimento, o seu carro resolve parar. Algum problema no motor, algum problema, alguma pane elétrica, você não sabe. Mas justamente no meu feriado prolongado, já comecei com esse azar com o pé esquerdo, não é possível. E justo agora eu que não entendo nada de mecânica. O máximo que eu entendo de mecânica é abrir o capô do carro e dar uns tabés para ver se ele funciona. Técnica feminina de consertar o carro. Meu Deus, eu parado nesse fim de mundo aqui. O povo aqui, essa chuva. Deus não gosta de mim. Ah, não gosta. E nós rezamos antes de sair de casa. Imagina se não tivesse rezado. A mulher vê que o carro parou bem, o que aconteceu? Nada, mulher. Esse carro aqui é uma desgraça. Comprei ele, carro novo. Imagina um carro novo que para com a gente no meio da estrada de noite, na chuva. E agora eu vi na placa aí, nesse chuvão, o próximo posto fica 2 quilômetros daqui. Ué, mas bem, você vai ter que ir até lá. Porque é o único lugar que pode ser que tenha um guincho, alguma coisa para rebocar a gente. Eu vou pegar aqui a lanterna que a gente tem, vou pegar uma capa, vou botar um trem na cabeça. Você fica aí com os meninos que eu vou. Vou até o posto ver se tem um socorro, um guincho, alguma coisa. Um mecânico, pelo menos, nessa hora da madrugada, você acha que vai ter algum mecânico acordado? E se tiver acordado para vir aqui, vai me cobrar o olho da cara. E aí, todo o dinheiro que a gente tem juntado para poder passear lá, a gente vai ter que pagar para o mecânico, se ele cobrar R$500, eu vou ter que pagar. Você que não rezou bem, mulher. Devia ter rezado melhor. Ah, mas vamos lá, né? Você não sabe por que já está fazendo as contas. Antes de saber se vai conseguir o mecânico. Eu vou lá. Fechou a porta, botou um trem na cabeça que não protegia da chuva, porque a chuva era forte. Fechou a tampa do capô, deu um pontapé no pneu do carro, desgraçado. Fazer pagar esse mico aqui com a minha mulher, com meus filhos. E aí sai andando na chuva, já está empapado mesmo, aí para que correr? Vai lá, né, com a lanterninha. E vai, anda aí uns 500, 600, 700 metros, tem uma baixada. Depois da baixada você vê a luz do posto, do outro lado, lá está o posto maldito que eu vou ver. Se encontra um mecânico que vai me cobrar R$1.500 para vir aqui cuidar do meu carro. Já está subindo o negócio. O mau humor está aumentando e o preço do mecânico também. Onde já se viu cobrar R$1.500 de um cara que está com a família toda no acostamento, nessa altura do campeonato?
Bom, mas ele tem que chegar lá no posto para ver se tem algum mecânico. Mas quando está chegando na baixada para subir e endereçar-se lá para o estabelecimento onde tem o socorro, ele descobre que tem um ruído estranho, um barulho esquisito. Vai chegando mais perto, que barulhão é esse? Que coisa horrorosa é essa? E aí descobre, com a luzinha da lanterna, que na chuvarada que estava caindo, aquele riachinho que passava lá se tornou uma verdadeira torrente que havia arrastado a estrada inteira. E na escuridão da noite, fatalmente, na velocidade que ele viria, quando visse o buraco, o máximo que ia dar tempo de fazer era tampar o nariz. Antes de morrer, ele e todo mundo que com ele estava no carro. Não tem mais estrada, não tem mais ponte. Só tem o rio bufando. Bufando. Ninguém ainda havia passado por ali para sinalizar. Ele seria o primeiro a cair, a mergulhar ali com o seu carrão novo. Não tem também como passar para ir ao posto. Mas pergunta se ele quer. Aí volta para trás, molhado, ensopado, agradecendo a Deus que o carro pifou. E quando chega na beira da estrada e vê o seu carrão todo molhado e morto, deita em cima do capô e beija aquele motor que não funciona. Ele não sabe se é sorte ou azar, isso é da outra história. Mas se aplica aqui também. Eu não sei se isso é sorte ou azar, mas eu sei que eu aceito de bom grado o que Deus me dá. E agora já não é mais ruim a viagem, já não é mais caro o guincho, já não é problema nem ter que conseguir o carro, fazê-lo funcionar e voltar para casa. Já ganharam o fim de semana prolongado. Mais do que isso, ganharam a vida prolongada. Porque poderiam todos ter morrido se o carro antes não tivesse pifado. Ah, queridas irmãs, este capítulo 5 é tão rico em explicações a respeito da infelicidade verdadeira. Qual é a infelicidade real? O que é que de verdade nos deve fazer infelizes? Todos nós geralmente consideramos que a infelicidade real é a falta do dinheiro, a falta da saúde, a falta do afeto. O quarto vazio do filho que antes ali dormia e que agora está com o seu corpo no cemitério. A dor da solidão de um ente que estava conosco até um dia e nos abandonou, nos trocando por outra pessoa. A bancarrota do nosso negócio, a falência das nossas economias. Pensamos que é essa a infelicidade, a verdadeira. Do mesmo modo que achamos que a fratura da perna do filho é uma punição de Deus, quando às vezes é a proteção de Deus. Que o motor que não funciona é a desgraça do nosso fim de semana, quando de verdade ele é salvação para todos os fins de semana da sua vida. Quando entendemos as leis do universo, e quando esses mecanismos começam a ficar claros, nós passamos a olhar estas coisas com olhos que sabem que aquilo não é um mal, aquilo é um bem disfarçado, um bem que pode evitar que você sucumba ou que você sofra muito mais adiante. Aquela adversidade, aquela dificuldade que não foi produzida por você de propósito, que não é fruto do nosso desleixo, que não é fruto da nossa indiferença, da nossa preguiça, porque isso nós merecemos realmente sofrer. Mas as coisas difíceis que nos acontecem, apesar dos nossos cuidados,
e que muitas vezes interpretamos como maldade de Deus, como falta deste amor vigilante sobre o filho que diz amar, muitas vezes é a expressão desse amor, procurando nos salvar, procurando nos preservar de coisas piores, que nos aconteceriam fatalmente. Conta-nos o nosso querido Alípio Gonzalez, o ser humano que mais tem feito pela doutrina espírita na divulgação do livro espírita e que vocês conhecem pessoalmente. Conta-nos muitas histórias lindas a esse respeito. Mas tem uma que nós gostaríamos de lembrar, que fala sobre isto. Certa vez, ele e algumas companheiras colocaram no porta-malas do carro, trabalhadores do Mensagem Fraternal em Caracas, vários livros, muitos livros, e saíram com o carro para ir a determinados bairros afastados, livros espíritas em espanhol, coisa rara naquela região até então, e só menos rara agora, graças ao empenho desse nosso companheiro que, acompanhado somente da sua esposa e de uma filha, tem se esforçado para manter Mensagem Fraternal funcionando em benefício dos aflitos do mundo, na divulgação da doutrina. Além, obviamente, de contar com um grupo de trabalhadores que também tem levado alimento para os que não têm o que comer na cidade de Caracas. Trabalhadores do Mensagem Fraternal. Mas Alípio e alguns trabalhadores, no esforço de multiplicar essas verdades espirituais, levando-as de graça, para lugares afastados da cidade de Caracas, estão subindo um morro. E no carro em que vão, inexplicavelmente, uma pane elétrica impede que o carro prossiga. O lugar é ruim, o trânsito tem duas mãos, uma que vai, a outra que vem, o carro não pode ficar ali no meio do caminho porque vai bloquear a via de acesso. Então ele desce, consegue manobrar, sobe numa calçadinha, tentam ligar o carro. E o carro não sai. Carro bom, carro novo. Então, vendo o movimento, a mulher que estava na mesma altura do veículo, inclusive que viu o carro ser colocado em cima da sua calçada, pelo menos duas rodas dele, saiu e disse: venha, entra aqui, deixa o carro aí, tranca ele. Eu tenho um parente que vai chegar daqui a pouco, ele é mecânico. Entre aqui, a gente espera ele, conversa um pouquinho. Quando ele chegar, o senhor mostra para ele, eu tenho certeza que ele vai resolver o problema do carro. Não deve demorar, uma meia hora ele está aí. Aí então, Alípio e as outras pessoas que estavam com ele entraram nessa desconhecida casa de uma pessoa generosa que eles não sabiam quem era. E eles começaram a conversar sobre o dia a dia, sobre as coisas da vida. A mulher então, muito prestativa, fez um café. Eu vou fazer um café para vocês. Assim, a gente fica aqui tomando um cafezinho enquanto o mecânico não chega. Fez o café e começaram a conversar. Começaram a falar sobre as coisas do dia a dia, as dificuldades de cada pessoa. Ela começou a contar as suas agruras, as dores que enfrentava. Era uma pessoa pobre, que na sua pobreza ainda tinha um pouco de pó de café para fazer um café e servir a essas visitas que ela nunca havia visto na vida. Então, sensibilizados com o carinho dessa senhora,
o Alípio disse para ela: minha irmã, nós gostaríamos muito de agradecer a sua hospitalidade. O mecânico, o seu parente aí, talvez demore, porque já passou o tempo, a gente vai ver se resolve de outro jeito. Mas a senhora não gostaria, a senhora aceitaria que nós lhe dessemos um presente? Não, o senhor não precisa me dar nada, não, é um prazer tê-los aqui, mas a gente faz questão, é uma bobagem. Venha comigo, nós estamos em uma caravana que está levando esperança para as pessoas, gratuitamente. Estamos distribuindo livros de presente. E eu gostaria que, se a senhora não se ofendesse com a simplicidade deste regalo, que a senhora viesse escolher aqui o que a senhora quisesse. Ai, se o senhor insiste, eu também gosto tanto de ler, mas o senhor sabe, eu não tenho dinheiro para comprar livro. Então venha comigo. Saíram e foram até o porta-mala do carro. Esse estava funcionando. Botou a chave lá, ele abriu. Abriu o porta-mala. Quando a mulher olhou no porta-mala, ela não acreditava. Mas, senhor, o que é isto? É livro. Minha senhora, a senhora não está vendo? Não, eu estou vendo. Mas é aquele livro ali. O que é aquele livro? É o senhor que faz, o senhor que está entregando? Mas que livro? A mulher foi e pegou o livro. Era um livro pequeno. Ela falou assim: o senhor não imagina como eu tenho rezado a Deus para ter esse livro de novo. Todo dia eu peço a Deus e eu não sei aonde encontrar esse livro, porque eu lia esse livro todo dia na minha casa. Mas eu recebi um parente aqui que era testemunha de Jeová, que quando viu esse livro, livro de espiritista, livro de bruxo, livro de macumbeiro, de feiticeiro, ele aproveitou o momento que eu saí e queimou o meu livro. Eu adorava aquilo que eu lia naquele livro. Mas isso já faz anos. Alguém me deu aquele livro, eu não sei quem era. Provavelmente haviam sido os trabalhadores do Mensagem Fraternal mesmo, em outra época, que distribuíam livros na rua. E o livro não tem perna, mas ele anda. De um para outro ele vai passando. E ela tinha recebido de alguém. E ela lia aquele livro. A mulher começou a chorar. O senhor não imagina, eu rezo a Deus todo dia, que eu gostaria muito de ter um livro de novo para mim. E o então Alípio e os outros, emocionados com essa história, deram à mulher o livro, deram outros, deixaram com ela quantos livros ela quis. Mas agora a senhora esconde bem esse, porque nós não vamos saber quando vamos passar por aqui de novo. Nossa, que Deus abençoe vocês. Olha, se eu contar, vocês não acreditam. Mas foi Deus que trouxe vocês aqui hoje. Foi Deus. Puxa, Ele escutou as minhas preces. Daí então, Alípio resolveu bater lá a mala do carro e tentar ver se o carro funcionava, porque às vezes acontece dessas coisas, não é? Para despedir-se da senhora, ao invés de ficar esperando o mecânico, entrou no carro, pôs a chave no contato e na primeira vez o carro pegou. Na primeira tentativa, o motor funcionou. E então eles puderam ter certeza de que, como os espíritas não acreditam em coincidência, de verdade, aquela mulher tinha uma prece poderosa. A ponto de causar pane motor de carro. E o carro continuou funcionando normalmente até o destino. Eles foram e voltaram. E a mulher pôde ter com ela aquilo que ela pedia a Deus todo dia. O livro de volta. Qual será que é a infelicidade maior? O fogão sem lume
o afeto, onde a saudade escava o buraco mais doloroso, a perda dos recursos materiais. Fala o Evangelho que nenhuma destas coisas, de verdade, é a real infelicidade. Porque quando nós entendemos os verdadeiros motivos da existência, e o que estamos fazendo aqui, e por que temos que passar por certas agruras, estamos percebendo que alguém que nos olha com olhos generosos, administra nosso caminho, e está fazendo de tudo para que nós enfrentemos com galhardia aquilo que somos capazes de enfrentar e vencer, mas que pelos nossos defeitos, pelas fraquezas de espírito que todos carregamos, de verdade a infelicidade não é nada destas coisas. Fala o Evangelho neste trecho sobre a infelicidade real. Vou-vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer. A infelicidade é a fama, é a agitação vazia, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordou o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente reclamais. Esperai, vós que chorais, esperai. Tremei, vós que rides, tremei, porque vosso corpo está satisfeito, porque não tens dificuldades a enfrentar, porque cometeis os abusos que a facilidade permite, porque tendes as chaves para conquistar aquilo que vai ser muitas vezes a sua própria ruína, que não tendes dificuldades financeiras, e que por isso gastais em drogas o que está faltando em famílias para comerem e sobreviverem e fazerem viver os seus filhos. Tremei, diz o Evangelho. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino, e as provas, credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria, espreitam vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados, que longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários a uma paz que não pode dar nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, sua bagagem e seus uniformes, contanto que dele saia vencedor e com glórias? Que importa àqueles que têm fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida a sua fortuna, o seu manto de carne, contanto que a sua alma entre radiosa no reino celeste? Que importa quanto tenhamos sofrido, se dessas dores, se dessas angústias, se dessas dificuldades, nós extrairmos lições indispensáveis para o nosso juízo, para o nosso crescimento. A felicidade real
é aquela que a gente conquista, suando, se enfrentando e enfrentando os problemas que surgem, ao invés de fugirmos deles. Cada um deles, herança de nós mesmos, mas na medida necessária para que a gente corrija o que já fez de errado. O grande sonho das pessoas é ganhar na loteria. É ter recursos sobrando. Mas quem pensa assim, não faz ideia do que está querendo. Recordamos a triste história de um irmão nosso que vivera em cadeira de rodas, pobre, 5 décadas, sofrendo na miséria desde a infância, depois enfrentando a doença que o reduziu a um ser preso a uma cadeira de roda como uma bênção. Viver há 5 décadas. E naturalmente, nas dificuldades que enfrentava, devia sonhar em ter dinheiro, pelo menos para diminuir um pouco as agruras de uma vida de misérias. E assim, quis o destino, nas suas tortuosas linhas, que esse indivíduo, depois de 5 décadas, conseguisse, num golpe da chamada sorte, conseguisse ganhar na Mega Sena sozinho. Nenhum de nós há de duvidar que isto é uma bênção para uma pessoa aflita. Nenhum de nós vai questionar que de verdade ter recursos para comprar o remédio, para superar certos problemas, é algo que corresponde a uma facilidade. Mas depois de ter vivido 50 anos na dificuldade, menos de 2 anos depois que esse moço ganhou na Mega Sena sozinho, estavam enterrando o seu corpo. Porque enquanto em 50 anos não havia encontrado ninguém que o amasse, depois de rico, em menos de 6 meses encontrou alguém que o amava profundamente. Carente, na solidão que havia enfrentado, no sonho de ser alguém amado, encantou-se pela jovem que lhe jurava amor, mesmo na condição de paraplégico, mas que de verdade não estava muito interessada no afeto. E que depois de algum tempo, como se veio descobrir ao longo das investigações posteriores, envolvendo-se ou envolvida com alguém de fora, a quem esta moça também se entregava, planejaram, depois de ela ser a esposa legítima, o assassinato do rapaz. Que levaram a cabo. E com menos de 2 anos, ele foi assassinado. Qual será a infelicidade real? Quando entendemos estas coisas que o Evangelho é tão claro, não queremos dizer com isso que não devamos procurar conforto, melhorar, aprender, lutar para ter algo que satisfaça aquela carência, aquela dor, que minimize o nosso sofrimento. Não. Mas que não nos iludemos ou não nos iludamos imaginando que essa será a solução. Que ficar milionário, que conquistar tudo o que você sonha, vai te fazer a pessoa feliz.
Porque também no mesmo evangelho, no mesmo capítulo, está a explicação que a felicidade real, não é deste mundo. Não pertence à terra. Um planeta de prova e expiação que reúne seres tão atrasados, onde o mal predomina, não pode encontrar espaço ainda para que a felicidade nela possa morar. Isto vai acontecer quando os que são maus forem embora. Mas enquanto isso não se dá, será necessário compreender que a felicidade que é possível na terra é esta que entende que cada obstáculo não é somente uma parede, como muitos pensam. Cada obstáculo é um degrau que vai te fazer subir, corrigir-se, melhorar. O que é então a gastrite, se não um limite para quem precisa aprender a corrigir-se, para não abusar da bebida alcoólica, ou para não mais usá-la, para diminuir a ingestão de coisas agressivas. O que há de ser, muitas vezes, a bronquite asmática, se não um processo herdado dos nossos equívocos do passado, para que a gente aprenda a se conter, aprenda a se controlar, a não se enervar demais, aprenda a não abusar, a não tomar muito gelado, a não fumar. Contenções que visam transformações da alma, melhorando o espírito. E então, se alguém olha para você e fala assim, nossa, mas como você é azarado com essa doença que te aconteceu, como velho, responda, eu não sei se isso é sorte ou se isso é azar. Eu sei que destas coisas que me acontecem, eu as aceito, eu as administro, e com elas eu melhoro, eu cresço. E quando eu cresço, isso já não é ruim. Já perceberam que quando você tem uma planta que você quer que ela produza, que ela fique viçosa, você coloca na terra onde ela está exatamente estrume. Aquilo que é alguma coisa repugnante, mal cheirosa, aquilo que as pessoas desprezam, a natureza usa para produzir fruto doce, para produzir flor perfumada. Porque a planta converte o mal em bem. Porque de verdade, o mal não é mal. É apenas a ilusão de ótica que temos dele. Porque nos irrita no odor, porque nos faz não gostar do seu cheiro. Mas graças a ele, na química celeste, que o homem ainda não consegue igualar, daquilo que a terra fornece, no estrume que ali serve de abastecimento para a planta, você não se lembra mais. Quando toma uma laranja e a desfruta, e a bendiz, e a diz, Senhor, que coisa linda é esta fruta que mata a minha sede e me dá o prazer do sabor tão especial. Ninguém se lembra que lá na terra estava aquilo que parecia tão mal. Do mesmo modo, você também não vai se lembrar do mal que passou
quando sua alma frutificar, ainda mais, ainda melhor, porque você aceitou que aquele mal, aquela dor, fosse o seu adubo na planta divina que você é, na missão que você tem numa terra especial, como é a terra de agora. Novo mundo que você vai construir, se quiser participar dele. Por isso, se você se empenhar, essa é a única condição de herdá-lo, é trabalhar por ele, sem reclamar. É uma honra estar vivo na terra, uma honra ter doença e ser bom, uma honra ser pobre e fazer o bem, uma honra acreditar em Deus, mesmo quando a gente não consiga entender por que o filho quebrou a perna, por que o cavalo fugiu, ou por que o carro pifou na beira da estrada. Lembre-se que mãos luminosas estão preparando hoje o caminho onde você vai passar daqui a 3, 4, 5 anos, sem saber. Lá adiante alguém está derrubando árvores, tampando buracos, arrancando pedras, no meio do nada. E se você perguntar para eles o que é que eles estão fazendo, são malucos? Não! O Senhor nos mandou passar por aqui, porque aquele filho, daqui a 4 anos, vai precisar trilhar essa estrada. É você. Faça o que você pode. Não se acomode. A felicidade está no coração cheio de alegria de servir, sem nada pedir e sem nada esperar. É aquilo que, mais uma vez, a gente vai receber quando entrarmos na sala de passe, de espíritos que não se cansam de nos amar, não se cansam de investir em nós. Sabe por quê? Porque na terra de hoje, cada um de vocês, é a mão de Jesus na construção do amanhã. Vamos ver o que fazemos com ela. Se nossas atitudes estão à altura de quem nossas mãos representam. Quando entrarem na sala de passe, lembrem-se que espíritos generosos, que conhecem você há milênios, os abraçarão para estimulá-los a entender as lutas e a vencerem-nas, como bom soldado, que não tem medo do tiro, que não tem medo do arranhão, que tem uma missão e vai cumpri-la. Não importa que morra para isso. Porque de verdade, neste serviço, a única coisa que não acontece é a morte. Isso é sorte. Isso sim é sorte de ser filho de Deus. Você nunca vai morrer. Vai sempre viver. Muita paz. Senhor, com que alegria nos unimos uma vez mais. Na felicidade de estarmos no serviço do bem, no esforço do bem. Sem capacidade para sermos bons, distantes ainda, anos-luz da bondade real. Nós te agradecemos, Jesus, por permitir que nós trabalhemos para que um dia esta bondade se implante no coração das criaturas. Que nossos esforços reunidos sob o teu manto inspirador
possam refletir o objetivo desse amor que em você é pleno, mas que em nós, se existe, ainda é tão pequeno. Mas na seara do serviço, nos conceder a oportunidade de torná-lo mais belo, de fazê-lo ganhar viço. E assim, enquanto o mundo vai se tornando um ambiente renovado, cada um que trabalha do teu lado também se renova, enfrentando a expiação ou enfrentando a sua prova, vão se capacitando para que de verdade os seres que compõem a humanidade e que nesta condição estamos há tantos anos, possamos nos tornar seres humanos, mais humanos, criaturas melhoradas, que muitas vezes gostariam de mudar a dor alheia, mas que não conseguem, a não ser orar por aqueles que sofrem, mas já não passam mais indiferentes, não pisam mais sobre os indigentes, fazendo de conta que eles não existem, já se condoem, já se emocionam com a desgraça que aflige um irmão que não nos conhece. Ah, Senhor, quando o coração amolece, é que a gente entende qual é a condição do amor e como é que ele acontece. Obrigado por nos ajudar com as mensagens vividas pelo teu esforço milenar na construção do nosso ser, na confiança que a gente deve ter de que se a gente ainda não é bom, do teu lado, na tua sombra, encontraremos o caminho de verdade, o caminho que nos levará à bondade e do qual a gente nunca mais vai deixar de trilhar. Por isso a gente quer cantar do fundo do coração. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume,